Então, no prosseguimento de nossas atividades, convidamos nosso estimado palestrante, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em patrocínio, e do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, para explanar sobre os desafios atuais na vivência e boa convivência. Recebam, vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Simão Pedro de Lima. Quer falar no fim? Pode ser. Não, pode ser. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Eu agradeço o convite do William para estar aqui presente nesse congresso agora, né? O Congresso Espírita, Leon Denis. É uma alegria. Eu digo sempre que o convite de um superior é irresistível. Quem dizia isso era o Espírito Miramês. Ele dizia que o convite de um superior é irresistível. Então, não tem como dizer não, né, para estar aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre a proposta que nos foi pedida, sobre a convivência, a vivência e a convivência. Eu achei interessante porque puseram como título a boa convivência. Isso entre espíritas é natural, né? Ninguém tem problema de convivência. Então eu achei que foi redundante, né? Boa convivência, entre espíritas só tem boa convivência. Então vamos conversar um pouco sobre esse aspecto que nos remete a uma das leis, chamadas leis morais, que Kardec trabalha lá no livro 3º do Livro dos Espíritos. Por que nos remete a uma das leis morais? Porque a convivência, ela faz parte da lei de sociedade. E a lei de sociedade é uma das leis morais. Nós temos a questão 614 do Livro dos Espíritos, em que se pergunta aos benfeitores espirituais o que se entende por lei natural. E os espíritos responderam: é a lei de Deus, criada por Ele para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então vejamos que a ideia, a pergunta sobre a lei natural, ela se faz dentro de um contexto típico do século XIX, que era o contexto que nós chamamos de fisiocracia, governo da natureza. Havia os pensadores fisiocratas que entendiam que havia a lei natural que regia todos os fenômenos físicos da Terra. Então, nesse contexto de uma lei natural que rege todos os fenômenos físicos, todas as leis da matéria, Kardec faz a pergunta, tentando ou encaixando no rol das leis físicas, das leis naturais, as leis morais, para também dizer que as leis morais são naturais. As leis morais não são criações da sociedade, são também da natureza. E ao perguntar isso então aos espíritos, o que se entende por lei natural, os espíritos poderiam ter respondido sobre o prisma ou sob o prisma das leis físicas. E eles foram então encaixar as leis físicas e as leis morais, dizendo que as leis naturais são a lei de Deus, tanto na matéria quanto no aspecto moral. E disseram mais, que essas leis foram criadas por Deus para a felicidade do homem. É interessante eles observarem isso, darem um propósito para as leis de Deus, que essas leis de Deus, então, são para a felicidade do homem.
E aí eles acrescentam, dizendo que essas leis naturais, as leis morais, são feitas para a felicidade e indicam o que se deve e o que não se deve fazer. Vejamos que eles não disseram o que se proíbe ou não se proíbe. Eles dizem o que deve ou o que não deve, o que é conveniente ou não conveniente, o que deve fazer. E aí fecham a resposta dizendo: e o homem só é infeliz quando dessas leis se afasta. Vejam, quando nós nos colocamos infelizes, quando nos afastamos da lei natural, da lei de Deus. Vejamos que eles não dizem e o homem é triste quando dessas leis se afasta. Ele diz é infeliz. O que é infelicidade? O que significa o prefixo negação. É uma negação. O homem nega a felicidade ao se afastar das leis de Deus. A felicidade continua existindo, porque ela é de Deus. Porque se olharmos a questão 615, pergunta-se: a lei de Deus é eterna? E eles respondem, os benfeitores: eterna e imutável, tanto quanto o Criador. Então vejamos que se a lei de Deus é eterna e a felicidade é parte da lei de Deus, é o objeto da lei de Deus, significa então que a felicidade é eterna. A felicidade não acaba, mas nós então podemos negá-la. E quando nós negamos, quando nós nos sentimos infelizes, quando estamos nos afastando dessa lei de Deus. E na questão 621, eles perguntaram, ou foi perguntado aos benfeitores: onde está escrita a lei de Deus? Essa lei natural. Eles responderam: na consciência. Eles trabalharam com o aspecto da pessoalidade, na consciência. Se a lei de Deus está na consciência e a lei de Deus foi feita para a felicidade do homem, a nossa felicidade está onde? Na consciência. E se nós nos sentimos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus e a lei de Deus está na consciência, nós nos sentimos infelizes quando nos afastamos da nossa própria consciência. Então vejamos que a felicidade é um estado íntimo, não depende de elementos externos. As situações externas podem me entristecer ou me alegrar, mas a felicidade eu só vou corrompê-la, negá-la, pelo meu estado de consciência. Então vejamos que as leis morais advindas dessa questão 614, lei de adoração, lei de sociedade, lei do trabalho, reprodução, destruição, amor, justiça e caridade, liberdade, igualdade, essas leis que Kardec coloca didaticamente como 10 leis, é só para fins didáticos que ele faz assim, óbvio, N outras leis podem ser descortinadas. Temos então a lei de sociedade. O que é a lei de sociedade? É o encontro das consciências. É o encontro das consciências individuais no mesmo espaço, no mesmo tempo, formando uma consciência coletiva, formando uma coletividade. E se as leis naturais são para a felicidade, a lei de sociedade também é para a felicidade do ser humano. A felicidade, homem no sentido da palavra no século XIX, humanidade, ser humano. Então, estar com as pessoas não é consequência de uma escolha social, é da natureza estarmos com as pessoas. Ninguém se realiza sozinho, ninguém cresce sozinho, isolado. Nós somos seres naturalmente gregários. Nós somos seres, como dizia Aristóteles, somos seres sociais. Somos seres que nos construímos na convivência social. Somos seres que nos descobrimos na convivência social. Podemos até dizer que a convivência é a escola bendita.
Quando olhamos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que se pergunta: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Aliás, é uma pergunta bem, eu falo bem nossa, bem mineira, né? Porque veja uma pergunta, é uma pergunta que quer o menor esforço para gerar o maior resultado. Qual é o meio prático e eficaz? O que é prático, mineiramente falando? Não custoso. Mineiramente falando é isso, que não dá trabalho. Então, qual é o meio que não dá trabalho e que é eficaz? O que é eficaz? Que dá resultado. Então, qual é o menor esforço que eu posso fazer, mas que dê resultado para eu vencer ao arrebatamento do mal? Essa foi a pergunta. E a resposta foi: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, propõe-se a pergunta aos espíritos: entendemos a beleza, a extensão dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? E o Espírito Santo Agostinho nos dá uma aula sobre o autoconhecimento, sobre como fazer. E na resposta, que é uma página e meia, ele nos coloca 3 elementos que nos conduzem a um processo de autoconhecimento. A autoanálise, que é a proposta que ele inicia a resposta: fazei como eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias eu passava em revista o meu dia, verificava o que havia feito, com qual intenção havia feito, e aí ele discorre, dizendo que a autoanálise nos permite autoconhecer. Mas também ele deixa um espaço para o autoconhecimento advindo da dor, do sofrimento, da dor. A dor nos aclara o pensamento, nos faz redirecionar condutas e nos permite nos autodescobrir, nos autoconhecer. E um terceiro elemento que advém da resposta é o conhecer-se no convívio com o semelhante. Ou seja, conhecermos-nos por meio da convivência. Daí entendemos a importância da lei de sociedade, porque Kardec propõe o viver em sociedade como advindo de uma lei natural. E ele dá a entender que a convivência, o relacionamento com o semelhante, nos permite conhecermos-nos mais do que ao semelhante. Por que isso? Analisando as nossas reações ante as ações das outras pessoas. Quando estamos na convivência, nós temos que dividir espaços, nós temos que dividir pensamentos, e aí nós não somos nós inteiramente, não somos absolutos. Essa relatividade permite observar como nós estamos, quem nós somos. Dá para avaliar isso facilmente. Como é que nós somos normalmente com os estranhos? Com as pessoas com as quais nós não convivemos, pessoas que não conhecemos. Estamos entre estranhos na rua, como é que nós somos? Com licença? Muito obrigado. Não há de quê? É você primeiro. Desculpe-me. Não é assim? Entre os estranhos. E como é que nós somos em casa? Cala, dá sossego, some, quieta. Não é assim que nós usamos? Entre os estranhos nós somos cordiais, e com os de casa nós somos ríspidos. Quem nós somos? O da rua ou o de casa? Vejam, na rua eu me mostro como eu quero que as pessoas me vejam. Em casa eu me mostro como realmente eu sou. Porque ali eu tenho toda a liberdade. Ali na convivência estreita eu vou me mostrando como eu sou. Então vejamos a importância da lei de sociedade, da importância do conviver. Por que dizer então que a convivência é uma escola bendita? Uma escola onde nós aprendemos sobre nós mesmos e não sobre a outra pessoa.
Daí a convivência. Por que nós somos cordiais então com esses estranhos? Alguém aqui trabalha em comércio? Loja? Sábado, depois do 5º dia útil, 2:30 da tarde, guardando a última peça de roupa, dizendo assim: agora eu vou para casa, meu estômago está colado às costas de fome, acordei cedo, não tomei café da manhã, um dia assim de muito movimento, última peça de roupa. Aí chega um cliente desconhecido, nunca vi, e diz assim: Simão, você está fechando a loja? Que isso, essa loja não fecha, vamos entrar, por favor, fica à vontade. Aí desço aquelas roupas todas, mostro para o cliente, e ele diz assim: mineiro, né? Eu estou meio sem palpite, porque nós mineiros sempre estamos meio, nunca inteiro, meio sem palpite. Aí eu digo assim: não, tudo bem, segunda-feira você pode voltar aqui e me procure, estou aqui disposto para atendê-lo. Ah, obrigado, e sai. Eu guardo lá tudo e vou embora para casa. No outro mês, 5º dia útil, sábado, depois do 5º dia útil, estou lá fazendo a mesma coisa, 2:30 da tarde, guardando a última peça de roupa. Chega um cliente conhecido, amigão, e diz assim: Simão, você está fechando a loja? Estou, volta segunda-feira. Não é assim? Por que nós somos assim com os conhecidos, com os amigos, com os próximos, e somos cordiais com os estranhos? Porque com os próximos eu sou quem eu sou. Mas Simão, é porque a convivência, o dia a dia, vai caindo numa rotina. Então a gente acaba esquecendo essas coisas, porque afinal de contas a rotina vai comendo tudo. O que é rotina? Simão, rotina é fazer a mesma coisa sempre. Tá, tudo bem. Fazer a mesma coisa sempre. Vocês dormiram essa noite? Dormiram a noite passada? A noite atrasada dormiram? Vão dormir também para amanhã? Mas vocês dormem toda noite? Isso é uma rotina danada. Quem que aguenta dormir toda noite, gente? É uma rotina, toda noite a gente dorme. Almoçaram hoje? Ontem? Anteontem? Almoçar amanhã? Ainda vão querer almoçar depois da manhã também? Todo dia? Quem que aguenta isso, gente? Isso é uma rotina. E a gente faz, não faz? Então rotina não é fazer a mesma coisa sempre, porque se assim fosse, ninguém dormiria, ninguém comeria, ninguém beberia água, ninguém faria nada daquilo que é natural, porque o natural é rotineiro. Mas então o que é rotina? Tem uma letra de música que é dos anos 70, lógico, eu não presenciei ninguém cantando, porque anos 70 sequer eu estava aqui encarnado. Meu pai que me contou isso, que diz a letra assim, eu não vou cantar, tá? Em respeito a vocês. A letra diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina na letra dessa música? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina? No todo dia ela faz tudo sempre igual? Não me acorda às 6 horas da manhã? Não. A rotina está no sorriso pontual. Quando que nós sorrimos? Quando nós temos vontade. Então não pode existir sorriso de hora marcada. Me vem com um sorriso pontual. Agora é hora de sorrir, deixa eu dar um sorriso. Aí está a rotina. A rotina é quando nós reduzimos o sentimento a conveniências. Isso é rotina. Então, não é a convivência que gera a rotina, é a redução dos sentimentos na convivência que transforma a convivência numa convencionalidade e não numa necessidade natural. Aí sim nós entendemos por que eu trato bem os estranhos e trato de certa forma com uma certa indiferença os mais próximos, os mais conhecidos. Casal de namorados, vocês já viram? Que coisa mais legal o casal de namorados. Eles não conversam, eles gungunam.
Já viram? Gungunudo, assim. Aquela coisa. Há uma lei newtoniana que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, exceto o casal de namorados. O casal de namorados ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Você olha um casal de namorados ao longe, você não sabe se são um, se é um ou se são dois. São tão grudados que você fala assim: não, é uma pessoa só. Não, são duas. Não, é uma pessoa só. E elas estão vindo. Não, é uma pessoa só. Não, são duas. Aí quando chegam perto, pelas vozes, você percebe que são duas. Porque mesmo ali pertinho estão grudados que você acha que é um corpo só. Não é nem siamesa, é um corpo só. Sentam numa mesa de restaurante, aquela de 1 por 1, lado a lado. Não se movimentam, vão comer só com as mãos, porque o braço não tem espaço para mexer, mas não abrem mão de estar ali lado a lado. O presente de um namorado, de uma namorada, é personalíssimo. É uma gargantilha, é um par de sapatos, é uma calça. E o casal casado? Fora de Uberlândia, lógico. O casal casado, você também olha ao longe e fica assim: são dois ou é um? Aí você observa, são dois. Um está na calçada, o outro está na outra calçada, assim, andando. Você distingue bem quem é casal de namorado e quem é casal casado num restaurante. O casal casado senta frente a frente um para o outro. O casal de namorado lado a lado. Presente de casados são presentes utilitários. É o marido que fala assim: comprei um presentão para você, o que? Um fogão, um micro-ondas. E a esposa não deixa barato: também comprei um edredom de casal. Vejam, presentes utilitários. Casal de namorados, presentes personalíssimos. Por que é assim? O benzinho lá do namorado, não é assim? Da época de namoro, bem. E aí casa aquele trem que está lá em casa. Aquela coisa que Deus me deu. Vejam, por que é assim? Por que não o diferente? Por que não, quanto mais íntimos, mais próximos, mais amorosos, mais cordiais, mais pegajosos? É a rotina. Sim, a rotina da redução do sentimento, desse reducionismo do sentimento. Então percebamos o quão importante é essa convivência. Nós não somos seres autônomos, nós não temos autonomia existencial. Se nasce uma criança e ninguém cuidar dela, se nascer uma criança e ninguém cuidar dela, essa criança desencarna. Porque nós não somos autossuficientes, nós não nos bastamos a nós mesmos, nós precisamos dos outros, e os outros precisam de nós. Agora, estabelecer como conviver, porque onde existir duas ou mais pessoas reunidas, estará presente a diferença de opinião. Não teremos a mesma opinião com mais de uma pessoa, porque nós somos seres idiosincráticos. O que é idiosincrasia? É a reatividade humana diferente a um mesmo estímulo. Ou seja, nós estamos no mesmo lugar recebendo o mesmo estímulo da mesma pessoa e cada um interpreta de maneira diferente, cada um age de maneira diferente. Isso é idiosincrasia. Então nós somos seres idiosincráticos, ninguém reage do mesmo jeito. Não adianta eu querer que o outro fará. Ele pode ser que ele não entenda do mesmo jeito que eu entendo. Então é preciso perceber que mais de uma pessoa, mais de um pensamento. Diferença de opiniões. Não necessariamente divergência nas opiniões. Aí já não é questão da convivência, já é uma questão de índole, de caráter. As divergências acirradas, mas as diferenças sim acontecerão. E é importante perceber que é uma coisa muito simples, mas muito simples. Na convivência, nós só temos duas regras.
Dá para decorá-las, são só 2 regras. Se nós seguirmos essas 2 regras, nós não teremos problema na convivência. A primeira regra é que todo mundo tem razão. Se nós observarmos numa convivência, a razão é de cada pessoa. Cada um tem razão. Então, se nós entendemos que todo mundo tem razão, a gente começa a entender que não precisa ficar disputando razões, que cada um vai continuar com a sua. E a segunda regra também é que todo mundo tem razão. Nós só temos isso. Se observarmos a convivência, é isso que nós veremos. Choques de razões. A minha razão, a sua razão. Mas a minha razão é melhor do que a sua razão. Só que a sua razão é a minha para ele. Então veja, todo mundo tem razão. E aí então, derivado ou derivadas dessa característica da convivência, que todo mundo tem razão, nós precisamos desenvolver 3 linhas, poderíamos chamar 3 linhas comportamentais. Nós podemos desenvolver 3 características: desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade, desenvolver o sentimento. O que é desenvolver a compreensão? Já que todo mundo tem razão, o que mais nós precisamos nesses choques de razões? Compreensão. Compreender. Perceber esse lado idiosincrático, perceber que as pessoas agem, reagem, pensam de maneira diferente, que a minha maneira de pensar não vai ser comungada por todos, que eu também não comungarei da maneira de pensar de outros, mas que não significa que eu esteja certo e os outros estejam errados, ou o contrário, eles estejam certos e eu errado. Não significa certo, errado, significa momento, conveniência. É preciso compreender que cada pessoa está num estágio diferente, com buscas diferentes, mesmo estando juntas. Tem buscas diferentes, tem atitudes diferentes. E assim, entendendo a compreensão, que não significa concordância, eu compreendo apesar de não ter a concordância, eu compreendo o motivo, o fato motivacional que aquela pessoa teve para agir ou deixar de agir, mesmo que eu não concorde. Mas essa compreensão é necessária. Compreender não quer dizer concordar. Compreender é perceber que existe uma razão por trás, que talvez eu não conheça essa razão. Dizem que um homem estava colocando flores no túmulo de um falecido parente dele. E quando ele colocava as flores no túmulo, ele olhou para o túmulo ao lado e viu que um chinês estava colocando um prato de arroz para o falecido dele. E aí o homem que estava colocando as flores olhou para o chinês e perguntou assim: você acredita que o seu falecido virá comer esse arroz? E ele disse assim: sim, quando o senhor vier cheirar as flores. Veja, compreender. Cada um tem um motivo, cada um tem um porquê de estar agindo daquela forma. Emmanuel dizia: quem não está disposto a compreender não é digno sequer de servir. Porque nós criamos juízos de valores em relação às atitudes alheias. Nós fazemos juízos de valores sempre na conduta do outro. E colocamos vários senões na atitude alheia, esquecendo daquela ideia que o Cristo nos trouxe, quando ele dizia: tolo, vê o argueiro no olho do teu vizinho, mas não vê a trave que cobre o teu. Veja como nós criamos estereótipos para as pessoas e não avaliamos a nós mesmos. Então essa convivência vai me permitir olhar para mim e perceber que, tal qual aquela outra pessoa, em situação diversa, eu agiria talvez da mesma maneira. Que o que
nos separa nas atitudes, talvez tenham sido os momentos e não a pessoa. Talvez eu, no lugar dela, faria da mesma forma. Demover uma pessoa dos seus próprios propósitos não é uma tarefa simples, porque para eu conseguir fazer isso, eu tenho que entrar no mundo daquela pessoa, eu tenho que sentir o que ela sente, eu tenho que ter o olhar que ela tem, eu tenho que desenvolver uma empatia. Colocar-se no lugar do outro não é uma tarefa simples, eu diria até mesmo, é uma tarefa impossível. Porque nós teremos sempre a nossa forma, mesmo tentando estar no lugar do outro. Mesmo quando eu já passei por situação semelhante que o outro agora passa, mesmo que eu diga, não, eu sei o que você está sentindo, não sei. Eu sei o que eu senti naquela situação, mas não sei se é o que ele sente naquela situação. Qual é a maior dor do mundo? Qual é a maior dor do mundo? Uns dizem que é a dor do parto, eu não tenho a mínima ideia como é que é. Outros falam que é a cólica renal, essa eu tenho ideia. Aliás, tem muitas ideias sobre isso. Se alguém quiser pedir ideia, não falta. Pelo menos umas 3 por ano eu tenho assim de ideia. Mas qual é a maior dor do mundo? É a minha. Não existe dor maior do que a minha. Por quê? Porque sou eu que estou sentindo. Qual é a maior dor do mundo? É a sua. Porque você está sentindo, não sou eu. Por mais que eu tente compreender ou me colocar no seu lugar, eu não consigo sentir de fato o que você sente. Vocês não conseguem sentir de fato o que eu sinto. Então a maior dor do mundo sempre será a minha. E das minhas dores, qual é a maior dor que eu tenho? A que eu estou sentindo agora. Porque a que eu já senti já acabou, a que eu não senti não chegou. Mas a que eu estou sentindo agora é a maior. O que significa que eu não posso mensurar a dor alheia. Eu não posso mensurar o sofrimento alheio. Então por isso eu preciso compreender a atitude alheia. Não julgar a atitude alheia. Ah, mas essa atitude é errada. Esse negócio de erro certo e errado depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Pode ser que a pessoa esteja agindo de maneira certa aos olhos dela. Até mesmo a ideia de fazer aos outros o que eu queria que os outros me fizessem, não pode ser muito bem aplicada absolutamente, porque pode ser que eu goste de uma coisa e o outro não gosta daquela coisa. E eu quero para mim, então já que eu quero para mim, eu vou fazer para ele. As esposas fazem isso muito com a gente. Elas querem para nós o que elas gostariam para elas. E acabam querendo e conseguindo. Então é assim que funciona. Então é preciso repensar e compreender a relatividade na convivência para as compreensões. Não quer dizer que ao compreender a atitude eu estou concordando, dando aval à atitude, mas eu estou compreendendo esses porquês da atitude. Naquela circunstância, em função daqueles fatos, a pessoa agiu dessa forma, a pessoa falou dessa forma. Assim nós temos uma convivência harmônica. Assim nós temos uma convivência educativa, compreendendo. Não quer dizer que somos coniventes, mas somos conviventes com aquelas situações. Então é preciso desenvolver a compreensão. Mas não basta só desenvolver a compreensão. É preciso também que desenvolvamos a sensibilidade. Sermos sensíveis a outra pessoa. Não só compreendê-la, mas começar a ter a sensibilidade para estarmos com elas, com as pessoas. Ser sensível na relação com a pessoa.
quantas pessoas há que são assim, muito peremptórias, são muito verdadeiras no que falam, e dizem assim: não, comigo é assim, eu falo a verdade, doa a quem doer, porque a verdade é árdua, mas é necessária. Conhecem pessoas assim? Não, eu não tenho meias palavras. Para mim tem que falar, o que tem que falar tem que ser falado. Não é assim? Ótimo. Mas com sensibilidade nós podemos dizer: seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Porque verdade tem 3 faces: a que eu vejo, a que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das 2 verdades. Os 2 podem estar enganados e a realidade ser diferente. Ser sensível nesse momento da verdade, do falar, como Jesus o foi com Pilatos. Sois rei? Perguntou Pilatos. E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Sois rei? Ele retruca. Jesus diz: tu o dizes. Tu o dizes. E aí pergunta Pilatos: o que vieste aqui fazer? Jesus respondeu: dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus se calou, não respondeu. Porque a verdade é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos despreparados. Despreparados no sentido de abarcar o entendimento, ou despreparados em relação ao momento. E a gente fica soltando verdade a mãos cheias, falando umas poucas e boas. Primeiro, não são poucas, vai falar muito porque está com raiva, e boa muito menos, porque a gente não está falando a verdade, a gente está destilando ressentimentos. Então sejamos verdadeiros, mas não sejamos ofensivos. Nós podemos dizer a mesma coisa, mas de maneira diferente. Quando uma pessoa traz uma ideia e eu digo: eu discordo de você, eu crio confronto. Mas se eu disser: eu penso de maneira diferente, eu crio diálogo. E estou dizendo a mesma coisa, continuo não concordando, mas em vez de dizer discordo de você, eu posso dizer penso de maneira diferente. E a pessoa vai dizer: como você pensa? E se eu disser discordo de você, ela vai dizer: quem é você para discordar de mim? A gente já criou um embate. Vocês já foram em hospitais? Vocês já ficaram em sala de espera? Tem coisa mais chata que ficar na sala de espera, que você está olhando algo escrito assim, sala de espera, e você chega na porta e está assim, sala de espera 1, sala de espera 2, quer dizer, aqui espera demais. Eu vou continuar esperando, mas se eu chegar naquela porta e estiver escrito assim, recepção, eu vou continuar esperando do mesmo jeito, só que recepcionado, e não esperando na sala de espera. Eu posso dizer a mesma coisa de maneira diferente, e mudo toda a sensação daquilo que eu estou dizendo. Então eu posso dizer a verdade, como dizia Chico, desde que uma gota de verdade em 1 litro de amor. Aí eu posso dizê-la. Então sejamos verdadeiros, mas não sejamos ofensivos. Isso é sensibilidade. Sejamos próximos uns dos outros, mas não invadamos a privacidade, a intimidade das pessoas. Porque tem amigo tão amigo que quer pensar mais do que a gente mesmo pensa. Que tem amigo que é tão amigo que quer invadir meu pensamento e dizer: o que você está pensando? Está lá a esposa sentadinha, pensando na vida. Que vida! E aí chega o marido e fala assim: em quem você está pensando? Nem o que. Em quem? Marido fora de Uberlândia. Em quem você está pensando? E como toda esposa muito esperta diz assim: em você, meu bem. Pergunta agressiva, resposta evasiva. Mas vejam como nós queremos invadir a personalidade, a consciência das pessoas. Sejamos próximos, sejamos amigos, mas não sejamos íntimos, no nível que corrompe a própria consciência alheia.
Em outras palavras, sejamos amigos dos nossos vizinhos, mas não derrubemos o muro que separa as duas casas. Não invadamos essa intimidade, porque aí nós estamos indo além do que a sensibilidade quer dizer. Tudo bem? Tudo bem. Parece que você não está bem. Não, não estou não. Você quer falar? Não, não quero. Até em ser cordial demais. Você quer um cafezinho? Não, obrigado. Não, só um café? Não, obrigado. Não, eu trouxe para você. Eu falei, mas eu não quero café. Aí eu vou ter que tomar o café, por educação, constrangimento. Se bem que não, pode me oferecer toda hora que eu tomo café, não tem problema não. Mas vejam, a gente muitas vezes quer assim, não, fica aqui, não, come. A pessoa não quer. Veja, respeite esse momento. Aí nós estamos aprendendo, desenvolvendo a sensibilidade. Sejamos amigos, mas não íntimos a ponto de corromper a privacidade. Isso é sensibilidade. Sejamos humildes na relação com os outros, mas não sejamos subservientes. Não sejamos submissos. A humildade muitas vezes é confundida com outras características que não humildade. Ah, eu sou muito humilde, eu não gosto nem sequer ficar sentado no primeiro banco. Não, você é tímido. Isso é timidez. Não, eu morro de vergonha de passar no meio, porque eu sou humilde demais. Não, isso é timidez. Não, eu sou muito humilde, eu sequer me preocupo. Aliás, eu não me preocupo sequer com a minha calça que está com a mancha suja. Isso não é humildade, isso é falta de higiene, isso é desleixo. Não é humildade. Vejam. Ah, eu sou muito humilde, eu nem sei falar. Isso é simploriedade. Não é humildade. Não, eu sou humilde, eu sou o mais humilde de todos. Isso não é humildade, isso é vaidade. Que tem que ser mais humilde que todo mundo. Então é preciso perceber que na relação nós não podemos nos descaracterizar. Eu não posso ir além do que eu sou, mas eu não devo ficar aquém do que eu sou. Ah, eu sou muito humilde, eu mal assim respondo às pessoas. Elas fazem de mim, minha mãe que usava essa expressão muito filosófica, até não sei por que tem essa expressão, gato e sapato. Eu não sei qual a relação que existe entre os dois, mas é um ditado materno, então deve ser correto. Me fazem de mim gato e sapato. Não, isso não é humildade. Não, mas eu aprendi que a gente não pode ser assim, agressivo. Não, mas não deve ser. Mas também não somos capachos. Conta-se nos livros mensageiros uma parábola que existia uma aldeia e nessa aldeia existia uma cobra muito brava, uma cobra que picava todo mundo e ninguém saía de casa por causa dessa cobra. Ninguém saía. Até que um dia um homem passando pela aldeia observou aquela aldeia belíssima e ninguém saía de casa e ele perguntou a um morador: por que vocês não andam pela rua, não ficam aqui na rua? Não, é porque tem uma cobra, ou um cobro, não sei, tem uma cobra muito brava que pica todo mundo. Eu vou conversar com essa cobra. E esse homem foi e falou: o que está acontecendo? Ela disse: não, é porque eu sou uma cobra. Tá, eu sei que você é uma cobra, mas o que você está fazendo? Por que você pica as pessoas? Porque eu ando rastejando, eu me rastejo no chão, e ao me rastejar, se eu não mostrar que eu sou brava, se eu não picar, eles pisam em mim, eles me maltratarão. Então eu preciso picar para que eles me deem sossego. E aí ele disse: não, vamos fazer um acordo. Pare de picar as pessoas e você vai ficar convivendo com elas. Pois não. Passado um tempo, esse homem retornou na aldeia e viu as crianças brincando na rua, viu as pessoas conversando de fora, mas não achou a cobra. E perguntou: onde é que está a cobra? Ah, já faz um tempo que nós não a vemos. Ela está aí no mato. E aí ele foi procurar essa cobra. E chegou e encontrou a cobra toda estrupiada, toda machucada. E disse a ela: minha amiga, o que aconteceu? Se ela tivesse braço, ela faria assim. Mas ela não tinha. Então ela disse assim: eu fiz o que você me pediu. Eu deixei de picar as pessoas, elas viram que eu não era nada e começaram a me maltratar, me pisaram e eu fugi. E agora fico aqui, isolada nesse mato. Ele diz: minha amiga, eu pedi que você não picasse, mas eu não lhe proibi mostrar os dentes.
limites. É preciso que nós tenhamos os limites dentro da sensibilidade e não permitir que seja invadido e não invadir os limites alheios. Desenvolver a sensibilidade. Sejamos verdadeiros sem ser ofensivos. Sejamos amigos sem sermos invasivos. Sejamos humildes sem sermos submissos. Mas não adianta só desenvolver a compreensão, só desenvolver a sensibilidade. É preciso desenvolver o sentimento. Não há como conviver com as pessoas se não houver o sentimento. Se não houver aquele envolvimento entre almas. É preciso que nós desenvolvamos o sentimento. É preciso que nós desenvolvamos o afeto, a afetuosidade, a amorosidade. Mas que tipo de amor? Que amorosidade é essa? Desenvolvê-la como? Porque nós somos seres amoráveis, mas uns amoráveis assim estranhos. Tem um rabino que ele certa vez disse o seguinte: eu acho muito interessante o amor do ser humano, porque a pessoa diz assim: eu amo peixe, e mata o peixe para comer. Eu desconfio que ela não ama o peixe, ela ama o sabor que o peixe tem. E as pessoas dizem: eu amo as outras pessoas. Eu acredito que elas não amem as outras pessoas, mas amem o bem-estar que essas pessoas geram nela. Então é preciso a gente perceber isso. Nós estamos amando as pessoas ou é porque elas nos causam bem-estar e eu não posso perder isso? Eu estou amando é o bem-estar gerado por elas ou de fato amando a elas? É preciso a gente começar a perceber isso. Porque nós fazemos do amor, como dizia Gibran, o contrário do que ele dizia, nós fazemos do amor um grilhão, uma prisão. O nosso amor é exigente, o nosso amor é impositivo. Será que isso é amor? É o amor porque eu preciso da pessoa? É o amor, como na letra de música, ela me faz tão bem? É esse o amor? Ou porque eu quero fazer o bem a ela? Que não está cantado em letra de música nenhuma. Veja. Então é preciso perceber o que é o sentimento. É o amor sensação ou é o amor sentimento? O amor sentimento é aquele amor ágape, até o amor filial, vai. É aquele amor que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13. Que ele enaltece o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine. Ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive o da profecia, e soubesse de todas as coisas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor, diz ele, o amor é benigno. O amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor tudo entende. O amor tudo ama. Esse é o amor sentimento. É aquele amor que exala, não se direciona. É o amor, o verbo amar, na sua essência, intransitivo. Ou seja, quem ama, ama. Diferente do verbo amar que nós criamos na nossa estrutura gramatical e dizemos que o verbo amar é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa ter complemento. Quando conjugado, não pode ser conjugado simplesmente eu amo, porque se eu digo eu amo, alguém vai me perguntar o quê? A quem? Porque está dito na estrutura verbal que quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Mas quem ama não ama alguém ou alguma coisa, quem ama, ama. Então o amar é intransitivo, embora o verbo egoisticamente seja transitivo. Quando Jesus cura aquela senhora do fluxo de sangue, é o amor sentimento. É uma senhora que chega por trás e lhe toca a túnica. E Jesus, sem saber quem era, chegando por trás, tocando-lhe a túnica, ele diz: para.
Alguém me tocou. E Pedro, com aquela sensibilidade masculina dele, diz assim: Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Olha que sensibilidade típica de nós homens. Veja, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Quem ama, exala, não direciona. Esse é o amor sentimento. E o amor sensação é o amor que cobra, é o amor que exige devolução, é o amor epitelial, é o amor que exige a presença física. Esse é o amor sensação. É um amor que ora está de mais, ora está de menos. É aquele amor de adolescente que diz para você assim: hoje eu encontrei o maior amor da minha vida. E aí no dia seguinte ele encontra com você de novo e fala: hoje eu encontrei o maior amor da minha vida. Mas não foi ontem? Não, ontem eu vi que era grande, mas esse de hoje é maior. É aquele amor que não se abastece. É o amor sensação. É o amor que foi cantado por Luís de Camões, lá no seu poema Cântico ao Amor, lá do século XVI. Quando ele escreve: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que o bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o próprio vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar nos homens amizade, se tão contrário a si é o amor? Esse é o amor sensação do nosso dia a dia. Qualquer semelhança com a letra da música Monte Castelo não é mera coincidência. É um trabalho magistral feito por Renato Russo, que foi lá na carta de Paulo e percebeu que existe o amor sentimento. E foi lá no poema de Camões e disse: existe amor sensação. E quando estamos aqui nós misturamos os dois. Ora é sentimento, ora é sensação. Esse foi o ponto magistral. E ao dar o título à música Monte Castelo, ele dá o título do paradoxo do amor. Porque Monte Castelo é o nome da batalha que o Brasil beligerou contra a Itália, em Monte Castelo, na Itália. Dois povos irmãos, dois povos de simbiose plena de amorosidade, e no entanto na Segunda Guerra foram povos adversários. Então ele traz esse título para mostrar a total paradoxo, como dois povos irmãos, como dois povos que se amam, também se beligeram. E ele dá esse nome, porque ora prevalece o amor sensação, beligera, ora prevalece o amor sentimento, une. E aí que é o lado magistral de Renato Russo. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V perfeitos, para mostrar-nos que o sentimento nós ficamos muitas vezes presos e confusos dentro deles, do amor principalmente. É preciso entender o que é esse sentimento, para poder sentir a outra pessoa, para poder desenvolver aquilo que o Cristo nos mostrou na parábola do samaritano, a compaixão. Compadecer não é ter pena, compadecer não é ter dó, compadecer é sentir o outro, é se envolver com o outro. É o que fez Jesus chorar quando chegou até Betânia. E ali as irmãs de Lázaro, desesperadas pela morte de Lázaro, choravam junto dele. E ele olha todo aquele povo em desespero pela tristeza da morte, e ele chora. Chorou por pena? Chorou por dó? Não. Chorou por causa de Lázaro? Não. Porque Jesus havia dito: Lázaro não morreu, Lázaro dorme.
E se Lázaro não morreu, por que Jesus choraria? E abramos um parêntese, apenas didático. Vamos supor que fosse possível, que não é, mas suponhamos que fosse possível Lázaro ter morrido e Jesus ressuscitá-lo. Suponhamos. Por que Jesus choraria? Se ele sabia que podia ressuscitar Lázaro. De um jeito ou de outro, o real ou o fictício, Jesus não tinha motivo para chorar. E chorou por quê? Porque sentiu a dor alheia. Porque sentiu o desamparo das pessoas. Aquelas pessoas que em outro momento ele havia dito: a que devo comparar essa geração que me ouve, senão a crianças a brincarem nas praças? Vejam, ele se compadeceu. Isso é sentimento. Não é ter pena, coitado, não. Jesus nunca teve pena, nunca teve dó. Ele tinha compaixão. Ele desenvolveu o sentimento. Nisto, dizia ele, todos saberão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ele foi dar a dimensão do amor de uma forma mais palpável para nós outros. Ele diz assim: já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Amigos. A amizade é a dimensão mais clara do amor-sentimento. Não o coleguismo de trabalho, o coleguismo de escola, o coleguismo de vizinhança. A amizade. O amigo, a amiga. A amizade é a base sobre a qual o amor se sustenta. O amor, ele não é a base das relações humanas. O amor é o telhado. O amor protege as relações humanas. O que sustenta o amor é a amizade. Porque o amor sem amizade é egoísta. O amor sem amizade, ele é exclusivista. O marido viaja. Fica uma semana viajando. Depois de uma semana ele liga para a esposa, que ela o ama. E liga para a esposa e ela atende e fala assim: por que você está me ligando somente agora? E aí ele explica, ele não justifica. E liga para o amigo. 7 dias sem falar com o amigo e liga. E o amigo atende o telefone e fala: que bom que você está me ligando agora. Porque a amizade não cobra. A amizade, dizia Pitágoras, é uma igualdade harmoniosa. O que é harmonia? A harmonia é a soma dos desiguais. Quando se ouve uma orquestra tocando, já ouviram? Já perceberam que quando o violinista toca o violino, sai som de violino? Quando o trompetista sopra o trompete, sai som de trompete? O flautista sopra a flauta, sai som de flauta. O percussionista bate o tambor, sai som de tambor. Porque cada instrumento tem o seu próprio som. Mas quando todos esses são tocados ao mesmo tempo, num só acorde, chega-nos um som só. E cada um continuou com o seu próprio som. Isso é harmonia. É quando as desigualdades estão afinizadas. Isso é a amizade. O amigo não quer mudar o outro. Quer que ele continue sendo do jeito que ele é. E o casal de noivos que vai se casar. E a mãe chega para a menina, para a noiva e fala: mãe mineira, minha filha do céu, você vai se casar com esse moço? Vocês dois brigam o dia todo. E ela diz assim: pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, mineiramente, eu mudo ele. E a mãe chega para o menino, para o filho, e fala: filho do céu, você vai se casar com essa moça? Vocês dois brigam o dia todo. E ele fala o que para a mãe?
Pode deixar, depois que nós nos casarmos, eu mudela. Mudele, mudela, eles conseguem. Ela o transforma e ele fica igual ela era. Ele a transforma e ela fica igual ele era, diferente do mesmo jeito. Isso é amor sem amizade. Mas a amizade tem uma letra de música de autor desconhecido, que foi muito bem adotada no meio espírita, mas é cantada a todos os cantos, que diz assim: gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos teus olhos, do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Essa é a amizade. Esse é o amor-sentimento que não cobra, que não exige, apenas ama. Que não pede, só recebe. E que não escuta, só dá. Esse é o amor-sentimento. Isso é desenvolver o sentimento, para junto com o desenvolvimento da sensibilidade, o desenvolvimento da compreensão, nós tenhamos a condição então de entender que todo mundo tendo razão, podemos estar juntos, cada um com a sua razão, quando não quisermos impor nenhuma razão a ninguém. Aí sim a convivência se transforma na escola bendita. E não querer mudar a vida de ninguém, e não querer ter a vida de ninguém. Perceber que na convivência não tem quem está melhor, quem está pior. Tem como eu estou, tem como os outros estão. E não há por que eu invejar a vida de ninguém. E ninguém precisa invejar a minha, porque cada um só pode viver a sua, fazendo o melhor possível para ela. Tem uma historiazinha para encerrar, porque eu já vi um fim ali escrito no celular. É só para eles ficarem tranquilos, que eles acharam que eu não vi. Que diz assim, que havia um homem que estava numa terra árida, seca, plantando batatas. E ali, plantando batatas, ele olhava para o céu e não via chuva e dizia assim: que vida dura a minha. Estou eu aqui sozinho plantando batata, se não chover não germina, se não germinar não cresce, se não crescer não colho, se não colher não vendo, se não vender não como, ninguém me ajuda, isso não é vida. Que vida dura a minha. E passa um ônibus na estrada, e ali ele olha para o ônibus e diz: vida boa é daquele motorista de ônibus, está lá sentado, protegido do sol, ar-condicionado, vai para muitas cidades, conhece muitas pessoas. Isso é que é vida. Eu queria ser um motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia dirigindo o ônibus e pensando: que vida dura a minha. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Se fura um pneu, eu desço e troco sozinho. Se eu atrasar o itinerário, eu sou multado. As pessoas sempre reclamam dos atrasos. Mal chego em casa, já tenho que sair de novo. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Ele é ultrapassado por um carro conversível. E aí esse motorista olha e fala: vida boa é desse empresário, está no seu carro, vai para onde quer, quando quer, na velocidade que quer, quando não quiser também não vai. Isso é que é vida. Eu queria ser esse empresário. E o homem lá dirigindo o carro conversível estava pensando: que vida dura a minha. Estou aqui nesse carro emprestado, sou vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, peguei esse emprestado, se estragar esse carro não consigo pagar, se não chegar na cidade a tempo do comércio aberto, terei que dormir lá, pagando um hotel que nem dinheiro eu estou tendo. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. E
diz assim: vida boa é daquele piloto de avião, está lá nas alturas, vê o mundo por cima, chega rápido no seu destino, conhece um monte de cidades, convive com muita gente. Isso aqui é vida boa. Eu queria ser o piloto de avião. E o piloto de avião lá em cima ia pensando: que vida dura a minha. Estou aqui nessas alturas, dada a pressão atmosférica, envelheço-me mais cedo, não vejo minha família há tempos, porque mudo a minha escala a todo momento. Se esse negócio cair aqui, machuca muita gente, vivo sob tensão, isso não é vida. Que vida dura a minha. E lá de cima, o piloto olha para baixo e vê uma terra árida, e um senhor plantando batatas, e fala: vida boa é daquele plantador de batatas. A vida boa é questão de perspectiva. Basta que tenhamos uma perspectiva para a nossa vida. Basta que valorizemos cada minuto da nossa existência. Basta que valorizemos cada pessoa que divide conosco a sua e a minha existência. Aí sim, nós entenderemos essa perspectiva da vida. E aí sim, nós diremos: que vida boa a minha. Que vida boa a de vocês, com o término da palestra, que não vai cansar mais os ouvidos de vocês. Agradeço o convite que me foi feito. Mais uma vez, Deus lhes pague pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Para ter uma vida boa, então, tem que viver melhor. E viver melhor, quem escreve sobre? Simão Pedro de Lima. Uma abordagem espírita para a vida em sociedade. Aí no intervalo, ele estará, junto com os outros companheiros também, autografando seus livros, recebendo vocês. Viver melhor, de Simão Pedro. Grato, Simão, mais uma vez. Presença garantida e confirmada para o próximo Congelde, né? Ano que vem. Mais uma vez, Simão Pedro conosco. Eu queria quebrar um pouco o protocolo, rapidinho. Laudelina, encontra-se no presente? Laudelina, por gentileza, rapidinho. Rapidinho, o Wellington me lembrou de uma coisa que vai acontecer em Tupaciguara, que aí me remeteu ao que aconteceu aqui já, e aconteceu em Araguari também ontem. Mas uma das pessoas que idealizou que acontecesse aqui esse projeto foi a Laudelina. Por favor, Laudelina, chega aqui. Nossa mãezinha do coração. Trabalhadora assídua em eventos diversos, de centros diversos da cidade, com muita disposição e muito amor, acima de tudo. Vocês estão vendo ela aí circulando, fazendo seu trabalho com muito amor e carinho. Essa é a Lau do nosso coração. Então, o projeto que ela encabeçou aqui chama-se Geladeira Solidária. E tem já aproximadamente uns 2 meses, né? Vai fazer 3. Vai fazer 3 já, tá vendo? Então, ela viu essa ideia que tinha sido implantada em outra cidade. Ela falou: por que não? Aqui. Vamos tentar? E ela, na sua tentativa, conversa com um, com o outro, né? Aí acha onde a gente vai colocar essa geladeira, que tem que ajudar o pessoal, o próximo. Aí achou outro doidinho, igual ela também, o William Jacob, quem não conhece. Ele é empresário, ele cedeu o espaço na loja dele e lá eles implantaram essa geladeira solidária, a primeira geladeira solidária de Berlândia, completando quase 3 meses de existência, já atendeu várias pessoas e matou muita fome e muita gente contribui assiduamente. Então a gente convida para participar, quem quiser participar desse projeto. É lá na loja, fica de fora da loja do William, 24 horas por dia, ligada. Então fica à vontade para todos que necessitarem retirar e todos que puderem colocar o seu alimento. Então ela vai falar rapidinho aqui para nós também o que motivou, como que está acontecendo. Olá, pessoal. Então,
a gente ficou engatinhando por aí um tempo, querendo instalar essa geladeira, ligar essa geladeira. Esse projeto que não é um projeto nascido aqui no Brasil, mas está bem copiado, graças a Deus. Matando fome, essa geladeira mata a fome de muita gente, no Brasil todo, no exterior, e é uma bênção. Então a gente queria instalar essa geladeira, onde a gente mendigou espaço pela cidade, no comércio. Alguns foram até agressivos, pensando que a gente ia levar para frente da loja deles pessoas indesejáveis que seriam negativas para o comércio. Aí então, alguém falou assim: a minha loja está às ordens. E a gente então ligou a geladeira. Então, em 35 dias, a gente bolou a coisa, montou, fizemos parceiros e está a geladeira funcionando lá no bairro Martelena, na Comendador Alexandrino Garcia, 1645, na loja do William Autopeças. Esse projeto, gente, não está caminhando mais em Uberlândia, porque nós não temos espaço. Ninguém nos permite, nos oferece outra marquise para botar uma geladeira lá, ligada 24 horas. Ele nos doou o ponto e também o ponto da luz, da energia elétrica. E lá nós temos 40 pessoas que fazem parte do projeto, que levam comida. Outros dão dinheiro e nós compramos comida. Aí, aquele que está com fome, vai lá e pega, leva e come. Quais as pessoas? Quem tem fome são aquelas pessoas em situação de rua, são aquelas pessoas que estão, tipo, fora da casinha, que ele nem sabe por que ele está na rua. Pessoas com deficiência, pessoas desempregadas que às vezes perdeu, não tem comida, e fala assim: eu posso pegar comida para mim, que a minha família hoje não tem? Mas eu estou tocada de emoção, porque depois de falar tanto em amor, eu desmorono. A gente agradece a Lau pela iniciativa e brevemente eu só tenho que dizer, quando o pessoal me pergunta, que a gente deve fazer alguma coisa de fato para tentar melhorar o mundo. E quem tem fome tem pressa. A gente está aqui agora com uma palestra, vai ter outra em seguida da Larissa, e o estômago vai doer agora mesmo. A gente pensa assim: poxa, mas o pessoal não podia ter colocado intervalo entre as duas palestras? A gente já fica impaciente de ter que assistir duas em sequência. Imagine quem sai de casa cedo e não tem o que comer, ou quem não tem perspectiva de ter um almoço. Então o nosso papel foi muito simples, né? Não foi eu enalteço o trabalho dela, porque alguém tem que iniciar. Todos os projetos tem aí na cabeça de muita gente, mas precisa de alguém para falar assim: eu vou fazer acontecer. E a Lau fez, e a gente vê lá os benefícios da pessoa chegar, tá passando, não tem o que comer, e abre a geladeira e encontra alguma coisa. Isso é gratificante. E são ações como essa da Lau, dessa equipe de 40 pessoas, que de fato amenizarão um pouco da dor, do sofrimento das pessoas. Quem tem fome, tem pressa, meus amigos. Pergunta. E se alguém aqui quiser, souber, quem quiser. Parte do projeto. Então quem faz parte do projeto aí, levanta a mão. Tem alguns aí? Tem mais. Tem mais aí, tem gente aí que faz parte. E quem quiser depois abordar lá, trocar ideias, né, pegar algumas dicas, ela vai estar à disposição durante o evento. E aí vocês explorem bastante o conhecimento, a iniciativa e o amor dessa pessoa tão querida, que de fato tem nos ensinado muito. Ela vai estar por aí, aproveitem-na bastante. Muito bom, né? E essa geladeira teve um primeiro desafio também. Ela, com poucos dias, teve o motor roubado. Poxa vida, né? E aí o grupo lá se mobilizou: não vamos poder deixar isso passar por isso não. O benefício é maior do que a dificuldade, né? Então foi lá, colocaram outro motor, outra geladeira, e a geladeira que ficou sem motor vai virar uma biblioteca solidária. Tem base? Tem. Então também é um outro projeto que vai começar em breve. Já provavelmente nessa semana teremos a primeira biblioteca solidária em Uberlândia.